Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos do nono ano do Colégio CAF, que vão estar fazendo a prova amanhã. Então, se você que é aluno do nono ano dessa escola, pegue sua lista de exercícios agora para a gente fazer a videocorreção. Você que também não é aluno, mas está aí estudando química, batalhando, né, por conta própria, para o colégio naval, se você está estudando química para a própria escola, e se você tem dúvida nos seguintes assuntos: distribuição eletrônica, tabela periódica e ligações químicas, tanto a iônica quanto a covalente e metálica, eu convido a você a estar neste vídeo conosco, aprendendo um pouco mais de química. Bom, sem mais delongas, a lista de exercícios vai estar sendo projetada agora na sua tela e nós vamos estar fazendo essa videocorreção juntos aí, ok? Então aqui vamos para a nossa primeira questão. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu pré-treino, porque depois dessa aula eu vou exercitar o meu corpo, porque corpo são, mente sã. Vou estar indo para a academia. Vamos fazer a nossa primeira questão aqui. Pó de beterraba, gengibre, guaraná em pó, canela. Isso tudo você pega e toma para dentro, o nariz tapado. Delícia. Gosto do fel. Vamos lá, gente. Então, primeira questão que diz o seguinte: atualmente, o elemento titânio é muito utilizado em medicina como componente de várias próteses. Considere o íon titânio mais 2, dê a sua distribuição eletrônica. E aí, o comando da questão não ficou muito claro, mas ele quer saber qual é o subnível mais energético, né? Eu botei aí só D a distribuição eletrônica, mas aqui ele quer saber qual é o final da distribuição eletrônica, ok? Qual o final da distribuição. Se você quer saber aí o final da distribuição, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a distribuição, obviamente. Então, aqui nós temos o titânio. Deixa eu diminuir um pouco aqui, que ficou bem grosso. Vamos lá. Aqui nós temos o titânio, que é o Ti, e o número atômico dele é 22. Aqui, ó, ele perde dois elétrons. Esses dois elétrons que ele perde, porque tem um mais dois aí, não podem ser retirados de qualquer lugar. Tem que ser da camada de valência, ok? Então, a gente primeiro precisa fazer a distribuição dele normal. Deixa eu subir um pouco aqui por causa da minha tela de canto. E depois sim você vai retirar os dois elétrons da camada de valência. Então, seguindo, né, o diagrama de Linus-Pauling, antes disso eu vou ensinar vocês a montar esse diagrama agora, porque ele não vai estar novamente disponível, ok? Então, é muito importante que você pare o vídeo agora, pegue, anote ele em algum outro lugar aí, já que na lista de revisão da prova não vai estar bom o espaço, porque para o teste eu deixei disponível para os alunos. É a primeira vez que eles estavam, né, manipulando essa matéria, né, e a primeira vez que eles estão tendo química na vida. Mas para a prova, eu não já vou deixar disponível esse diagrama. Então, para montar esse diagrama, que é extremamente importante para fazer a primeira e a segunda questões aí da sua prova, assim como no teste, a gente precisa saber o seguinte: primeiro, a gente tem que saber a quantidade de elétrons em cada camada. Então, K igual a 2, L igual a 8, M vai ter que ser igual a 18, N vai ter que ser igual a 32, O vai ter que ser igual a 32, P vai ter que ser igual a 18 e, por último, Q vai ter que ser igual a 8. Além de você saber a quantidade de elétrons em cada uma das camadas, em cada um dos níveis, você também precisa saber a quantidade de elétrons em cada subnível. Então, aqui, ó, o subnível S, ele tem 2 elétrons, o P ele tem no máximo 6,
o D tem no máximo 10 e o F tem no máximo 14. Agora, nós vamos utilizar os subníveis para compor cada uma dessas camadas, em azul, desses níveis, da esquerda para a direita, certo? Então, aqui eu só tenho dois elétrons na camada K, então aqui vai ser um S2. Acabou. A camada L tem 8, então eu preciso utilizar um subnível S e um subnível P. Então aqui, 2S2, 2P6. A terceira já tem 18, então eu preciso utilizar um subnível S, P e D, porque a soma dos expoentes dá o total, que é 18. 3S2, 3P6, 3D, 10. A quarta tem 32, então aqui vai ser o 4S2, 4P6, 4D10. Então até aqui foram 18 elétrons no expoente. O último agora vai ser o quê? 4F14, 32. A quinta vai ser igual à quarta, só que começando com o número 5, ó. 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. A sexta, 6S2, 6P6 e 6D10, porque a soma agora tem que dar 18. A sétima, 7S2 e 7P6. Bom, agora você vai ter que usar o seguinte: o sentido de distribuição desses elétrons é seguindo estas diagonais que eu vou estar traçando. Ó. Sempre no meio do subnível, você vai traçar uma diagonal que vai cortar ele no meio. E precisa ser exatamente no meio para você pegar e não deixar de pegar nenhum subnível. Assim como os subníveis precisam estar alinhados, tá bom? Todos do S na mesma reta, todos do P na mesma reta, porque senão aqui, na hora de você traçar a diagonal, dá ruim. Então, sempre você vai utilizar essas diagonais de cima para baixo, ok? Então, são 22, né? Então, aqui eu tenho 22 elétrons, vamos distribuir os 22 da seguinte maneira. 1s2. Acabou essa primeira diagonal aqui, você não vai, você vai para a próxima. 2s2. Você tem que seguir utilizando as diagonais. Depois do 2s2 aqui, ó, você vai para a próxima, ó. 2p6, sempre utilizando de cima para baixo. Depois de 2p6, 3s2. Depois de 3s2, 3p6, né, ó? 3s2 acabou aqui, você vem para cá, ó. 3p6. Depois o quê? 4s2. Um pouquinho mais para baixo aqui agora. 4s2. Depois do 4s2, você não vai para o 4p6. Você vai ter que pegar, e como acabou essa diagonal, você vai ter que ir para o início da próxima diagonal, que é essa daqui, ó. Aí vem o 3D. Bom, como eu só preciso de 22 aí, ó, 3D o quanto? Até agora foram 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20 para 22, faltam 2. 3D, 2. Agora eu preciso retirar dois elétrons da camada de valência. Quem é a camada de valência? A camada de valência nós vimos que é a camada mais externa, mais distante do núcleo. Então, esses dois elétrons aqui eu preciso retirar da camada de valência. Então, a camada de valência, como é a mais externa, vai ser qual? Aqui, esse átomo, ó, ele tem quatro camadas. Primeira, segunda, terceira e, por último, aqui a quarta. Ó. Na quarta camada, eu tenho qual subnível? O 4s2, ó. Devido a esse número aqui, 4, ó, ele indica que está na quarta. Então, ela é a mais externa. Se tivesse outro subnível com o número 4 também estaria na camada de valência? Sim. São um conjunto de subníveis que compõem a camada mais externa, que é o que a gente vai ver na segunda questão, por exemplo. Mas, voltando agora.
Se eu tenho que retirar dois elétrons dessa camada de valência, então eu vou pegar, e já que eu sei que isso daqui é a camada de valência, eu vou excluir esse 4s2, que é o único subnível que está nessa última camada. Por quê? Porque ele perdeu dois elétrons. Então, ou você sinaliza desse jeitinho assim para mim na prova, se é essa setinha do 4s2, mas com risco, ou você faz a distribuição eletrônica do TI mais 2, sendo assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, sem o 4s2. Então, o final da distribuição eletrônica é o 3D com dois elétrons. 3D com dois elétrons, aí é a nossa letra C de casa. Ok? No pique, vamos continuar aqui a nossa próxima questão. Questão de número 2, que fala o seguinte. Number 2. Hum. Um isótopo do iodo usado no tratamento de distúrbios da tireoide é o iodo, de número atômico 53 e número de massa 131. Sobre este átomo, quantos elétrons estão presentes no nível de valência do iodo e qual o subnível mais energético? Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica, o único dado numérico aí nessa representação atômica que é importante para a gente é o quê? É o 53, é o número atômico. Porque nós sabemos que quando eu tenho um átomo neutro como esse aí, ó, o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons e também igual ao número de quê? Elétrons. Então, eu vou distribuir 53 elétrons seguindo esse diagrama que eu acabei de construir aqui com vocês, que não vai estar disponível para a prova e que vocês precisam aprender a montar, como já aprenderam, obviamente. Sugiro montar duas ou três vezes para fixar bem, né? Em casa, agora, assistindo essa videoaula, pode assistir. Então, aqui, ó, começa com a primeira diagonal, vai ser o quê? 1s2. Então, vamos lá. 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, até aqui era a mesma coisa que eu tinha feito no outro. Aqui tem 30. Depois do 3d10 vai vir quem? Ó? O 4p6. Depois do 4p6 vai vir quem? 5s2. Depois do 5s2 vai vir quem? Depois do 5s2, agora você vai para a próxima diagonal, ó. Sobe lá para cima, ó. Vai vir o 4d10. Depois do 4d10 vai ser o 5p. Até agora tem quantos? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. 48 para 53 faltam 5. O 5p é até 6, mas eu só preciso de 5 elétrons aqui na soma dos expoentes. Então aqui eu vou botar o quê? 5. Agora ele pergunta quantos elétrons estão no nível de valência do iodo. O nível de valência é a mesma coisa que camada de valência, certo? E aí esse átomo aí, assim como o anterior, a gente analisa a quantidade de camadas dele pelo que apresenta maior número inicial aqui no subnível, ó, 5s2 e 5p5. Então quer dizer que este átomo aqui, ele tem quantas camadas? 5, uma, duas, três, 4, 5. E os subníveis? 5s2 e também o 5p6 estão aqui presentes nesta última camada. Eles dois são o quê? Camada de valência, ok? Então, quantos elétrons há na camada de valência? Você vai somar o 2 daqui, ó, com o 5 daqui.
Então, aqui a minha CV, camada de valência, tem quantos? 7 elétrons. Então, você vai vir aqui, ó, e vai colocar 7 elétrons. Qual é o subnível mais energético? Bom, o subnível mais energético aqui, pessoal, vai ser o subnível, ok? Que aparece por último na distribuição. Porque quando eu sigo essas diagonais aqui do diagrama, eu distribuo isso em quê? Essas diagonais fazem com que eu distribua em ordem crescente de energia, ok? Então, se eu distribuo isso em ordem crescente de energia, o último subnível vai ser aquele que tem mais energia, porque eu começo do subnível que tem menos, um S2, e vou caminhando na distribuição aqui, até o que tem mais. Então, o que tem mais aqui vai ser o 5P5. Então, o 5P5 sempre vai ser o último, professor? Sim, sempre vai ser o último. Vai ser aqui o meu subnível mais energético. E aí? E aí, se ele sempre vai ser o subnível mais energético, é sempre o último. Então, aqui, o subnível mais energético, 5P5. Ok? No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3. Considere as 4 caixas abaixo que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria. Qual a única caixa que contém apenas metais? Então, aqui, o que que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que ter uma tabela periódica. E aí, nesta tabela periódica, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar identificando os elementos, tá? De acordo com seus nomes aí, pelos símbolos. Então, vamos lá, identificar os elementos aqui, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro elemento que aparece aí é o zinco. Então, você tem que achar no meio desse monte de palavras qual que é o zinco. É exatamente isso, tá? Eu já vou colocando os símbolos aqui para a gente depois achar a associação da posição dele na tabela. O zinco aqui, ó, o símbolo dele é o Zn, tá? O cobre é o Cu, o silício é o Si. Então, essa é a primeira caixa, a caixa W. Vamos ver se ela tem apenas metais. Ele quer saber aqueles que são apenas metais. E aí, como é que eu conheço uma caixa que tem apenas metais? Toda essa porção aqui, ó, antes dessa divisão, serão os metais. Agora, tudo que tiver após essa divisão aqui, ó, existe uma divisão em negrito maior, como vocês estão percebendo aqui, ó, que está vindo com essa seta em preto, ó. Essa divisão aqui separa os metais dos ametais ou não metais. Então, aqui vão ser o quê? Metais. E essa última coluna aqui, ó, de roxo, vão ser os meus gases nobres. Então vamos lá no pique, sem muita, né, preguiça. Temos que ter bastante paciência nessa questão, né? Porque achar todos os elementos assim não vai ser uma tarefa fácil.
Eu tô fazendo essa risada assim de propósito, porque tem alguns alunos que falam que essa risada minha é maquiavélica, né? Para quem não é meu aluno CAF, mas está escrito aqui no canal. Então, o zinco aqui tá o meu ZnO, ele é o meu metal, maravilha. O cobre também, cadê cobre? Cobre, cobre tá do ladinho dele, olha aqui. E o silício, ele já tá após a divisão, tá vendo, ó? Então, o silício vai ser o meu ametal. Então, aqui, por causa do silício, que é o quê? Ametal. Silício aqui é o meu único ametal. A gente não vai marcar essa caixa. Ao passo que o cobre e o zinco são o quê? Metais. Isso, próximo. Aqui nós temos o Cr, que é o cromo, o Ni, que é o níquel, e o arsênio, que é o As. Então vamos para o Cr. O Cr está aqui, ó, metal. A gente tem o níquel, também metal. E a gente tem o As, que também, assim como o silício, está após a divisão de metais e ametais. Então, quer dizer que o último aí também vai ser o quê? Ametal, assim como o silício. Então, essa caixa também não é a correta. Eu nem vou ficar botando metal e ametal, não. Vou circular de vermelho os metais e de azul, o de vermelho os metais e de azul os ametais. Agora vamos lá, magnésio, chumbo e iodo. Magnésio é o Mg, chumbo é o Pb e iodo é o I. Então, vamos lá, magnésio é metal, ele está aqui, ó. Vamos localizar ele. Ó, que gracinha ele aqui. O chumbo também é metal, olha ele aqui antes da divisão, na porção esquerda, né? E o iodo tá aqui, ó, após a divisão, o I aqui. Então ele é a metal também. Então, mais uma vez, por causa do último, que é a metal, essa caixa não vai ser a correta, porque o magnésio e o chumbo são. Então só pode ser a Z, né, gente? É. Vamos só confirmar. Alumínio é o Al, o ferro é o Fe e o cádmio é o meu CD. Então, aqui vamos analisar. O ferro está aqui, ó, metal antes da divisão. O alumínio também está aqui bem na divisão, né? Mas ainda está na porção esquerda, também é metal. E o cádmio, que é o CD, também está aqui abaixo do zinco, ó, também antes da divisão metal. Então, aqui todos são metais. Então, a caixa que contém apenas metais seria a caixa Z. Tudo bem? Analise as caixas e dê o símbolo do metal alcalino terroso e do halogênio, sinalizando que você não tem que lembrar só dessas famílias. Existe a família do metal alcalino, que é um a alcalino terroso, que é essa que está aparecendo aí, que é a 2A do calcogênio, que é a família 6A, e a do halogênio, que é a família 7A. Ah, não consegui pescar tudo. Volta o vídeo, anota o número das famílias e também os nomes que eu acabei de citar. Porque não são apenas essas famílias aí, né, que vão estar caindo na sua prova. Pode ser que caia uma dessa e uma da outra, as duas dessa. Enfim, tem que saber todas as famílias especiais. Obviamente, as famílias que não têm nomes especiais é só você ver a cabeça, né? 4A, a família do carbono, 5A, do nitrogênio, 3A, do boro, né? O elemento que encabeça a família. Bom, para quem não conseguiu decorar, decore essas coisas, guarde de cor, de coração. Bom, voltando aí. Se eu quero um metal alcalino terroso, eu quero um metal da família o quê? 2A. Então a gente vai vir aqui na 2A. O único que eu marquei da 2A foi o quem? Magnésio. Então aqui o metal alcalino terroso, magnésio. Agora ele também quer o outro. Ele quer o halogênio. O halogênio aí é da família o quê?
7A. Então a gente vai ter que vir aqui na 7A, tá vendo aqui, ó, e ver quem é que está aqui marcado da 7A. O único que nós marcamos nessa busca aqui, ó, foi o iodo, tá bom? Alô, gênios. Alô, gênios. Eles são gênios. E vamos lá? No pique, vamos para a nossa quarta questão aí. Vamos lá, vamos caminhando, vai acumulando. Que diz o seguinte: essa questão nós fizemos uma experiência sobre ela no laboratório, tá? E tá muito bom, tá lá no meu Instagram, @samidiasp. E também vai estar disponível aqui no canal Pedro Sam. Eu só estou precisando de tempo para editar, enfim, né? Tudo bonitinho, mas vai ser legal aqui você compartilhar também que eu vivi com essa turma, né? E não só com essa, com outras turmas também do CAF. No pique, quarta. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Ele quer saber com quais solutos, com quais substâncias que eu vou dissolver ali em água, a solução vai conduzir eletricidade. Então, só tem dois casos de solutos que vai ter condução de eletricidade. Primeiro, se o soluto faz o quê? Se ele é um composto iônico, ou seja, se ele faz ligação iônica. E como é que eu sei se um composto é iônico? Toda vez que ele tiver o quê? Na sua fórmula, metal mais a metal. E o segundo caso é quando ele for covalente ácido. Covalente ácido é aquele que tem dois ametais e um desses ametais é o hidrogênio, e obviamente, então preciso começar com o hidrogênio na forma, tá? Tem um pouco espaço aqui. Então, covalente aqui é ametal mais ametal. Aí eu sei que ele é covalente, não é íon. Só que dentro dos covalentes, os ácidos são aqueles que começam com hidrogênio, com exceção de duas substâncias, que é a água e a água oxigenada. Não são ácidos, apesar de começarem com hidrogênio, não vão conduzir eletricidade, como nós vimos lá quando puros, mas podem começar com hidrogênio e confundir vocês. Então, não são ácidos, vão ser óxidos, que nós vamos ver mais para frente. Então vamos lá. O primeiro aí que vai estar conduzindo, ácido sulfúrico. Sim, ele vai estar conduzindo? Sim. Começa com hidrogênio aqui na fórmula, né? Um vai estar conduzindo sim. O álcool, não, né? Ele só tem ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais, então não conduz, tá bom? O açúcar também não, tem ametais na fórmula. Aqui o próximo vai conduzir, ó, porque aqui eu vou ter o alumínio, que é metal, se você analisar ali na tabela, nós vimos, e o cloro na tabela é ametal. Então ele é composto iônico, né? Então alumínio aqui, tá aqui, a gente já até finalizou, e o cloro, que é o outro, tá aqui, ó, é a metal. Então, se eu tenho a associação de um metal, que é o alumínio, com um ametal, que é o cloro, ligação iônica, conduz, ok? E aí, e o formol, que só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono e oxigênio são ametais, hidrogênio é hidrogênio. Se tem ametal mais ametal, ou se tiver ametal com hidrogênio,
também é covalente, então o último aí também seria covalente. Então, os únicos que conduzem aí, eu vou marcar de outra cor, que ficou bastante informação aqui, vai ser o 1 e o 4. 1 e 4. Ok? Vamos para a próxima. 5. Relacione as colunas da esquerda, ligas metálicas, com as da direita, principais metais que a compõem. Então, essa é uma questão que você tem que, infelizmente, memorizar as ligas metálicas mais importantes que eu passei para vocês quando eu expliquei ligação metálica, tá? Então, amálgama odontológica. Toda vez que eu falar de uma amálgama, é qualquer liga metálica que tenha mercúrio, que é o Hg, mais outro metal ou outros metais, tá? O mercúrio é o único metal que se encontra no estado líquido e ele dissolve quaisquer outros metais, tá bom? Então, mercúrio aí, Hg, o símbolo. E aqui, ó, Hg tá aqui, tá bom? Ó, mercúrio. Então, aqui seria a nossa A, aqui, ó, prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio, que tá aqui, ó, mercúrio Hg. Ouro 18 quilates, obviamente tem que ter o quê? O quê? Ouro, né, gente? Então, aqui eu vou ter ouro, que é o Au, só que além de ouro eu vou ter prata, que é o Ag, e também vou ter cobre, que é o Cu. Então, essa daqui vai ser a B, ó. Ouro, prata, cobre. Não tem que saber apenas essas ligas, vejam outras ligas que estão no caderno também, porque pode ser que algumas eu cobre além dessas, tá? É uma loteria estudar para a prova. Não é se basear apenas na revisão, a revisão é um norte do tipo de questão que vai estar caindo. Lembra que eu sempre falo isso com vocês. E o aço inoxidável, o aço puro aqui, ó, puro, é uma mistura de ferro mais carbono. Agora, para deixar ele inox, ou seja, para deixar ele mais resistente à corrosão, além de ferro e carbono, eu vou ter o quê? Cromo e níquel. E aí seria o C aqui na nossa, né, relação, tá bom? No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 6, que diz o seguinte. Pegar outra tabela periódica aqui, virgem, porque eu já anotei muita coisa nessa, para a gente continuar aqui mais uma questão de tabela periódica. Deixa eu botar lá para cá. Isso. Eu vou ter que reduzir um pouco essa daqui. Questão de número 6 diz o seguinte: nas lâmpadas elétricas, as lâmpadas incandescentes, não existia atmosfera inerte no bulbo de vidro, e todo o ar era sugado para criar quase um vácuo na área sem matéria. Aqui tem uma foto de uma lâmpada, né? Um desenho de uma lâmpada. E aí eu tenho nesse desenho vários elementos aqui. E ele fala o seguinte: quais elementos da lâmpada ao lado são classificados como metais de transição externa? Aí você tem que lembrar o que que são metais de transição externa. Metais de transição externa vão ser metais da família B. Então, todos esses metais aqui, ó, que estão aqui, ó, no meio da tabela, ó. Tá vendo? Todos que estiverem nessas colunas vão ser metais de transição que externa. Bom, se eu tiver dentro aqui, ó, dos lantanídeos e actinídeos, seria transição interna. Como eu estou fora, ele quer os que estão fora, então são todos esses aqui, transição externa.
E se fosse da família A, professor? Então, se os elementos fossem da família A, como são essas aqui, ó, que eu estou acabando de pegar e sinalizar para vocês na tabela, se eu tivesse um elemento da família A, aí eu teria o que nós chamamos de elementos o quê? Representativos. Representativos e os da família B são chamados de elementos de transição. Se fosse fora da série dos lantanídeos e actinídeos, que essa série fica aqui logo abaixo, transição externa. Se for dentro, transição interna. Ok? Bom, ele quer os metais de transição externa, fora da série dos lantanídeos e actinídeos. Então vamos lá identificar esses metais aqui, é o que nós temos que fazer. Ó, então tem o primeiro metal citado aí, ó, que é o tungstênio, que tem aqui até o símbolo dele após, W. Então o tungstênio está aqui, ó, W. Então ele é metal de transição que externa. Aqui nós temos também, ó, molibdênio, tá vendo ali? Liga de molibdênio, também é um metal molibdênio. Molibdênio, o símbolo dele é MO, tá logo acima do tungstênio, olha só. Argônio e nitrogênio. Argônio e nitrogênio são elementos que são da família dos representativos, a família A, argônio e nitrogênio. Onde que estão argônio e nitrogênio, professor? Argônio, Ar, e nitrogênio, N. Argônio, Ar, e nitrogênio, N. Vamos lá, continuando aqui. Hastes de aço inoxidável. O aço não é um metal, é uma liga metálica, então por isso a gente nem vai pensar nele. Suporte de vidro também não. Alumínio. Alumínio tem. Alumínio aqui, ó. Al. Tá aqui, ó. Alumínio também é o quê? Elemento da família A, representativo. Cobre. Cobre é o Cu. Vamos lá. Cobre tá aqui, ó. Cobre. E agora eu tenho uma solda de estanho e chumbo. Então ele citou, né, os dois. Estanho e chumbo também são representativos. Olha só. O estanho, ele tá aqui, ó, é o SN, e o chumbo tá aqui, é o meu PB. Então, os únicos que são de transição externa, ou seja, aqueles que ficaram aqui no meio, ele quer que fale quais os elementos. Aqui você pode botar tanto o nome quanto o símbolo, tá? Então, aqui, ó, cobre, cobre, molibdênio e tungstênio. Ou você bota só o símbolo, tá, gente? Ou você coloca só o nome. Estou deixando os dois aqui porque eu deixei à vontade. Teve uma questão aqui que eu pedi claramente, o símbolo. Aí só poderia pôr o símbolo, né? Ó. Dê o símbolo do metal alcalino terroso, tá bom? Quando eu falo qual, aí você pode botar o símbolo ou o nome. Eu teria que aceitar as duas respostas. Número 7, vamos lá, diz o seguinte: o airbag é um dispositivo destinado a proteger motoristas e passageiros em caso de colisão. Mas, uma bolsa plástica se enche subitamente no caso de uma colisão. Desculpa. Mas, como a plástica se enche subitamente no caso de colisão? E de onde vem os 70 litros de ar que faz inflar o saco antes da colisão?
Na verdade, se trata de um gás que provém de uma reação química entre o NaN3, azida de sódio, e o Fe2O3, que é o óxido de ferro, que a gente vai estudar, ativada por uma faísca liberada ativada por uma faísca, libera o sistema do carro detectar um forte impacto mecânico, produzindo N2, gás de nitrogênio, que infla o airbag de acordo com a reação abaixo. Classifique o tipo de ligação presente em cada uma das substâncias que aparece na reação, ou seja, ele quer o tipo de ligação que aparece nessa substância aqui, na primeira, dessa daqui da segunda, dessa daqui da terceira, dessa daqui da quarta e dessa daqui da quinta. Os números que aparecem antes da seta são só o quê? Balanceamentos da reação que a gente vai ver. E se eu quisesse só dos produtos, aí seria só das três substâncias após a seta. Só dos reagentes, só das substâncias antes da seta. Aqui ele quer todos. Então aqui a gente vai ter que ver se é iônica ou covalente. Como nós já vimos lá em cima, iônica é metal e ametal, covalente é a metal mais a metal, e a gente tem também a metálica, que é só metal. Então, o NaN3 aqui, se você for reparar na tabela periódica que está aqui, ó, a gente vai perceber que o sódio aqui, ó, ele é metal, tá vendo? E o nitrogênio aqui, ele é ametal, como está aqui, marcado já o nitrogênio. Então, se eu tenho um metal e um ametal, a ligação que é aqui, iônica, tá? NaN3, iônica. F é 2O3. Então, aqui nós temos o ferro, que está aqui, ó. O ferro é metal. E o oxigênio? E o oxigênio é ametal. Então, se o ferro é metal e o oxigênio é ametal, como a gente está vendo aqui, quer dizer que a ligação é o quê? Exatamente, iônica, né? Quando um é metal e o outro é metal, iônica. Então, o nosso próximo aqui, que é o Fe2O3, iônica. Na2O. Então, novamente, eu tenho aqui o sódio, Na, metal, e o oxigênio aqui, ó, ametal. Então, se eu tenho metal mais ametal, novamente aqui é o quê? Iônica. Se eu tenho só ferro puro, é só metal, né? Então, se é só ferro puro, quer dizer que o Fe, a ligação é o quê? Metálica. E para finalizar, eu tenho o N2, ou seja, só N puro. O N é ametal. Então, se eu tenho ametal mais ametal, que podem ser assim, do mesmo elemento ou de elementos diferentes, o N2, então aqui ele vai ser o quê? Covalente. Então, lembrando, iônica, eu tenho o quê? Metal mais ametal. Covalente, eu vou ter o quê? Ametal mais ametal, ou eu tenho também o quê? Ametal mais hidrogênio. Metálica, eu só vou ter o quê? Metal mais metal.
Bom, a letra B, aqui quem está aqui comigo? Minha cachorra está querendo aprender também, né, Punk? Punk, está querendo aprender também, Punk? Vamos lá, vai lá para baixo, para eu continuar aqui. Ele quer a fórmula eletrônica do Na2O e do N2. Aí, gente, aqui é o seguinte: a fórmula eletrônica é o que acontece com os elétrons. Se eu tiver uma ligação que ela é classificada como iônica, o que que eu tenho na ligação iônica? Eu tenho a transferência de elétrons. E aí o metal ele sempre vai perder elétrons e o ametal sempre vai o quê? Ganhar elétrons, ok? Já a covalente, eu não tenho perda nem ganho de elétrons, eu tenho o quê? Compartilhamento. Compartilha elétrons. E a metálica, eu formo o que nós chamamos de mar de elétrons livres, né? Porque todos os metais vão querer perder ao mesmo tempo, então eu formo o quê? Mar de elétrons livres. Então, aqui nós vimos que o Na2O, que nós vimos aqui, ó, é iônica. Então, aqui nós temos que analisar a família a quais esses elementos pertencem e saber que tem uma transferência, ou seja, o metal, que é o primeiro, vai querer perder, e o ametal, que é o O, vai querer ganhar. Então, aqui, ó, sódio ele é da família 1A, se vocês forem olhar lá na tabela periódica, e o oxigênio é da família 6A. Então, aqui eu tenho um sódio com um elétron, outro sódio com mais um elétron, e aqui eu vou ter o oxigênio com 6 elétrons. E agora eu vou fazer a transferência de elétrons do sódio para o oxigênio, certo? É isso que ele quer. Diferente da fórmula covalente, que quando eu tenho um covalente, agora eu não vou ter o quê? Uma transferência, eu tenho compartilhamento de elétrons. Então, se o nitrogênio é da família 5A, ele vai ter 5 elétrons, ok? Se você for olhar lá, ele é da 5A. E aí, para chegar a 8, ele quer ganhar quantos? 3. Lembra que a regra do octeto sempre diz isso, que todos os átomos se unem a fim de alcançar 8. O oxigênio tinha 6, ganhou 2, ficou com 8. Então, o nitrogênio tem 5, quer ganhar 3 para ficar com 8. Só que aqui eu não vou ter uma perda nem um ganho, eu vou ter um compartilhamento. Quando eu compartilho esses elétrons circulados agora pertencem tanto ao nitrogênio da esquerda quanto também ao nitrogênio da direita, certo? Isso é a fórmula eletrônica, que é o que eu pedi. Há uma diferença entre a iônica e a covalente. Lembrando que existem outras regras para ligação covalente, né? O átomo central de uma molécula triatômica, que tem três ou mais átomos, que não é o caso do N2, que o N2 só tem dois átomos. Mas o átomo central de uma molécula triatômica tem que estar em menor quantidade, né? Vocês viram essas regras aí, reacompanhem, reacesse o caderno, os desenhos, os exemplos, para vocês não ficarem só habituados a essa molécula específica, porque pode ter uma molécula com dois átomos, com três, com quatro, tá bom? No pique, vamos para a nossa oitava questão, penúltima questão aí da lista. Olha só que essa é teórica, né? Tem a ver com justamente o que eu acabei de explicar aqui, a diferença entre ligação iônica e covalente. Olha só. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras, açúcares e substâncias minerais, como fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como principal característica as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também ligação iônica. Assinale a alternativa que representa corretamente os conceitos de ligação iônica e covalente, ou melhor, covalente primeiro, e depois ele quer o quê? A da iônica. Qual é a diferença? Respectivamente. O que isso quer dizer? Na ordem em que eu acabei de citá-las, correto? Vamos lá? A ligação covalente só ocorre em compostos orgânicos. Falso, tá? Não são compostos que estão apenas dentro dos organismos que fazem ligação covalente. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons. Não, a iônica que se faz. E a iônica pelo compartilhamento, é o contrário. A ligação iônica se faz por atração de íons, atração de cargas de átomos
e a iônica por separação das cargas. Não. Aqui faz-se, a que se caracteriza por uma atração vai ser a iônica, porque a iônica eu vou ter um metal que quando perde elétron fica com uma carga positiva e um ametal que quando ganha elétron fica com uma carga negativa. E aí sim eu vou ter uma atração elétrica entre um e outro, tá? Então, a ligação covalente se faz por atração de cargas de átomos? Não, é iônica. A ligação covalente se faz pela união de átomos em moléculas e a ligação iônica pela união de átomos em complexos químicos. Essa é a verdadeira. Letra C, tá bom? Ok? Então, quando eu pego e tenho. Ah, desculpa, letra C não, letra D. Quando eu faço uma ligação covalente, eu formo o quê? Moléculas. N2, H2O, CO2 são moléculas. Já a ligação iônica, eu vou ter estruturas que são retículos cristalinos, e esses retículos cristalinos nós vimos lá naquela animação que nós fomos no laboratório, né? São alternâncias entre cátions e ânions, né? Então, aqui ele quis mencionar o quê? Retículos cristalinos. Vai ser a alternância entre o cátion e o ânion. Então, eu vou ter um metal associado com um ametal. Eu vou ter um metal associado com um ametal. Ó. Sempre um positivo e um negativo, formando estruturas chamadas de retículos cristalinos. Sim? Vamos para a nossa última questão, questão de número 9, que diz o seguinte: para reciclar o alumínio a partir de latinhas de refrigerante descartáveis, usam-se apenas 5% da energia necessária para produzi-las, a partir do óxido de alumínio presente na bauxita. Qual a fórmula química do óxido de alumínio, sabendo que ele é formado pelos átomos de alumínio e oxigênio? Bom, aqui você precisa analisar as famílias, tá, desses elementos, e toda vez que ele quiser a fórmula química de um composto iônico, ou seja, aquele que é formado por metal e ametal, primeiro você vai botar o metal e segundo você vai colocar o ametal. Olha só, existe uma regra prática para eu determinar a fórmula química. Como nós já vimos, os metais eles querem perder elétrons. Então, se o alumínio é um elemento da família 3A, como a gente está vendo aqui, ó, quer dizer que ele vai querer o quê? Perder 3 elétrons. Então, eu pego e coloco aqui o alumínio, que é o metal, com uma carga mais 3. Já o oxigênio, ele é um elemento da família 6A. É só você dar uma olhada lá na tabela periódica, ó, oxigênio 6A. Se ele é da 6A, ele quer ganhar quantos para ficar com 8? Isso mesmo, ganhar 2. Então, aqui o oxigênio vai ser menos 2. Então, para o metal, você achar a carga, é só olhar a família. Para o ametal, você tem que pensar o quanto que falta para 8. E aí, agora, nós vamos fazer uma inversão das cargas, né? Um escorrega aqui, ó. A carga do cátion, que é o positivo, vira índice, número do ânion. E a carga do ânion, que é o negativo, vira índice, número do cátion. Então, aqui, a fórmula química vai ser o seguinte: Al2O3. Essa é a fórmula química do óxido de alumínio. Bom, gente, se você gostou aqui dessa videoaula, agora eu preciso de um joinha seu, porque isso vai te ajudar para minha revisão. Pelo menos os alunos do CAF, todos do nono ano já tinham que estar com esse joinha. E se você é um canal, um inscrito do canal Pedro Sami, você é um canal. Se você é um inscrito do canal Pedro Sami, por favor, né? Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, comente o que você achou da aula. Isso ajuda a entender, isso ajuda a eu entender como é que essa aula pode melhorar ou não. E também ajuda o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante, né? Um conteúdo bom, um conteúdo que vale a pena, um conteúdo que as pessoas precisam acessar, tá bom? Ficou linda a nossa videoaula de revisão. Eu adorei pegar e
né, dedicar esse tempo a vocês se prepararem melhor para a prova, né, além do que a gente já prepara durante a aula. E eu espero que vocês tenham uma excelente prova, alunos do nono ano, tá bom? Lembre-se de saber montar o diagrama, é muito importante para fazer aí as questões da prova. Então, monte ele pelo menos aí umas duas, três vezes, tá? E até o nosso próximo encontro aqui no canal Pedro Sami. Me despeço de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.